Invasão ao CT Rei Pelé. Sim, chegamos a esse ponto. E será que Luxemburgo está chegando para ser o novo coordenador de futebol do Santos? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e rapaziada, a gente está num momento muito ruim no ano pro Santos Futebol Clube, talvez o pior momento da temporada até agora. A gente sem Neymar, sem Soteldo, sem Bom Tempo, sem Barreal, sem os jogadores mais habilidosos do elenco, tirando o Roleiser. A gente tá sem nenhuma peça importante do ataque, o time tá todo desfalcado, o time tá machucado, até porque a gente não tem técnico, com um interino que não tem ajudado tanto. A gente tá tendo que ser treinado pelo Neymar, eu tenho certeza que foi o Neymar que ajudou a montar essa escalação, tanto que quando ele cita alguma coisa no jogo contra o Bragantino, logo depois, cara, o interino, o César Sampaio vai lá e faz alguma coisa. Então, realmente, gente, realmente o Santos tá sem rumo, não tem ninguém treinando o Santos, essa é a verdade. E a gente conseguiu chegar a esse ponto agora de ter uma invasão, cara, dentro do CT. É claro que não houve violência, nada foi destruído, nada foi depredado, não houve destruição de patrimônio do Santos Futebol Clube ali. Cara, eu acho que o que houve de pior lá foi a cobrança. Claro que foi feito o BO, mas também não foi cometido crime nenhum. Até invasão de propriedade não foi delatada no boletim de ocorrência, pelo que foi falado por um policial que fez até a recuperação ali da situação no CT do Santos. Provavelmente eram mais de 100 pessoas, como ele disse no vídeo, cara, e provavelmente a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. Mas eu não sei, assim, é muito complicado, é muito delicado de falar sobre esse assunto, porque obviamente é uma atitude que não se deve tomar em situação alguma. Invadir um lugar, eu acho que em nenhuma situação é algo normal de se fazer. É claro que a gente precisa de cobrança no Santos, é claro que a gente precisa alertar os jogadores, mostrar nossa indignação. Eu entendo, sinceramente, o lado de quem invade, porque a gente passou 2020, não totalmente, mas porque a gente passou, né, 2023, cara, tudo aquilo era prometido pra gente que era certo, chegamos no final, estávamos rebaixados, então esse ano ninguém quer passar pela mesma coisa, mas também entendo que isso é errado, que isso não deve ser feito, e que existem várias e várias formas de protesto, inclusive protestos comuns sem você invadir nenhum lugar, você juntar toda a torcida, ir pra fora do CT e cara, xingar o diretor técnico, xingar o presidente, a gente pode fazer muita coisa. Mas invadir o CT não é algo muito legal, até porque você tá literalmente entrando num lugar que você não deveria estar. Você tá entrando num lugar que não foi feito pra você estar ali. Você tá literalmente invadindo. É claro que não foi delatada a invasão, ato. Mas obviamente aquilo foi um ato ruim que não deve ser cometido novamente pela torcida do Santos. Obviamente a gente já viu isso em vários times, mas eu sinto dizer, não sei se é uma fala ruim minha essa, mas eu acredito que talvez isso acorde os jogadores, a diretoria. Depois da derrota para o Bragantino, cara, o Santos ele tentou acelerar os processos. Tiveram conversas até com o Luxemburgo para ele virar novo coordenador de futebol do Santos. O que seria isso? Ele auxiliaria basicamente César Sampaio na montagem dos times. Ele quase que seria o técnico do Santos, mas só não responderia na coletiva, não ficaria em campo. O César Sampaio ainda estaria na cara a tapa. Isso também para ajudar a gente a ir atrás de um novo treinador. O que tá bem difícil no momento. Cara, tá muito complicado. A gente, pra vocês terem uma ideia, não tem nem nomes cotados para serem técnicos do Santos no momento. O Santos que negou tudo que foi feito pelos scouts, as ideias, a ideia até de Sampaoli, por causa desses problemas políticos. E então, depois de uma conversa com o Luxemburgo, o Santos decidiu que tinha que ir atrás de volantes e zagueiros. E é isso que deve estar fazendo agora para programar para a próxima janela. Inclusive até antes da próxima janela, para ver se tem algum jogador sem contrato, que é o que pode acontecer. Ou então, de alguma janela aberta que viria para o Brasil. Falando em Luxemburgo, eu coloquei na thumbnail que ele pode estar chegando, mas não como técnico, como eu já disse, para ser coordenador de futebol. Ele que foi técnico do Santos diversas vezes e técnico dos outros times paulistas também algumas, não sei se foi do São Paulo, mas do Palmeiras, Corinthians e Santos eu me lembro muito bem. Não acho que ele chegaria para agregar alguma coisa, é um cara que está ultrapassado, para mim não tem sentido algum de trazer esse cara para ser coordenador de futebol.
Um cara do outro século que fez história nos anos 90 no futebol, que já ficou claro que ele é super limitado pro futebol atual. Ele não consegue fazer nenhuma mudança clara em jogo. Sendo técnico, imagine como coordenador de futebol. Meio que sendo um técnico velado, é isso que ele seria basicamente. Então o Santos está sem rumo, basicamente, né? A gente tem um CT invadido e um Luxemburgo sendo cotado para ser coordenador de futebol do Santos. Cara, não tem. É quase que algo sem objetivo fazer todas essas decisões e ainda ser algo pré-estabelecido, né? Tipo, a gente vai fazer isso bonitinho, planejado, Luxemburgo como coordenador de futebol. Não faz muito sentido, rapaziada. Sinceramente, depois da derrota de ontem, muita gente também começou a assumir a possibilidade de a gente ser rebaixado. Pô, a gente tá em 19º lugar na sexta rodada do Brasileirão com 4 pontos. Alguns dados deixam a gente otimista, como por exemplo o dado de que em 2016 a gente teria feito uma campanha parecida com essa, quase igual, e ainda ter sido vice-campeão. Mas a gente não pode contar com a sorte e a gente tem que trabalhar. Eu acho que esse que é o motivo do torcedor estar tão bravo, tão estressado com o clube. Parece que ninguém aprende com os próprios erros e parece que não tem planejamento algum pra nada dentro do Santos. Cara, a coisa que devia mais receber atenção era o início do ano, era o início de temporada. Mas nem isso foi cuidado, nem isso foi planejado, até porque o Fábio Carille, que eu não gosto de dizer que está certo, estava certo no final da temporada passada, dizendo que a gente não estava com um tempo hábil certo para poder começar esse planejamento. A gente estava super atrasado e ele estava corretíssimo. Bom, rapaziada, não tem muito mais o que falar sobre isso, é chato, é um problema, assim. A gente tem que resolver agora, pensar quem serão esses jogadores a serem procurados, quem vai ser esse novo técnico depois de uma possível chegada de um Luxemburgo. Tenho quase certeza que ele vai palpitar, e vai palpitar para treinadores tradicionais, tenho quase certeza. Mas, enfim, só o futuro dirá o que acontecerá com o nosso Santos. Mas eu espero que com essas ações pelo menos o Santos fique ligado e não espere a água bater no pescoço para poder fazer alguma coisa contra o rebaixamento. Falou, família.